ser difícil olhar pra câmera. Tá bom, minha cara? Eu não sei nem dar. Bom dia, gente! Então, essa é a minha primeira videoaula, então não esperem grandes coisas, que é uma maneira de tentar me aproximar um pouco de vocês. Explicar sintaxe sem estar junto com vocês é um pouquinho mais complicado, porque eu não consigo saber o quanto vocês estão entendendo, porque as caretas que vocês fazem na aula ajudam muito. Nós iremos estudar orações coordenadas, que a gente já tinha visto na sala de aula, então hoje é só uma revisão para quem já estava presente. E para quem ficou faltando um pouco de informação, é uma maneira de reforçar o conteúdo. Mas antes de falar da oração coordenada, a gente vai voltar um pouquinho lá para trás, o começo da sintaxe, que é frase. Então, lembrando, frase é quando a gente tem uma palavra ou várias palavras juntas que tem um sentido, que tem uma informação. Então, por exemplo, oi. Oi é uma palavra simples, mas dá uma comunicação. Bom dia. Duas palavras, transmite uma informação. Quando está de dia, você acorda e você fala bom dia. Agora, se eu falar, menina de paçoca comer casa para. A gente tem palavras que a gente entende, menina, paçoca, comer, de, para. Porém, elas não fazem sentido nenhum juntas. Então, essas palavras que a gente entende, mas não fazem sentido juntas, não vou chamar de frase. Aí a gente viu que tem frases de dois tipos, nominais e verbais. Quando a frase tem verbo, ela se transforma então em uma oração. Então, oração é um conjunto de palavras ou uma palavra que nessa palavra seja o verbo. Por exemplo, a professora Érica ama paçoca. Várias palavras, professora Érica ama paçoca e dentro dessas palavras a gente tem o verbo amar. Agora, se eu falar só assim, dormir, é um verbo? Então, é um verbo, uma única palavra, então é uma oração. Aí a gente viu período simples e período composto. Período simples é quando a gente tem uma única oração. Então, a professora Érica ama paçoca. Uma única oração, um único verbo. Período simples. Mas se a gente tem várias orações juntas, a gente vai chamar de período composto, que a gente junta mais de uma oração. Então, por exemplo, a professora Érica ama paçoca e os seus alunos darão esse presente para ela. Verbo amar e o verbo dar. Dois verbos, duas orações que estão conectadas, período composto. Agora a gente vai ver os tipos de período composto que existem no português. Existem dois tipos. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Subordinação a gente vai ver só a partir da próxima apostila. Então, focando nesse primeiro período composto de coordenação. Coordenada é quando a gente tem a junção de várias orações, mais de uma pelo menos, que estão ordenadas, estão conectadas por um elemento. Essas orações que estão distintas, por exemplo, professora Érica ama paçoca. Outra oração, os alunos darão este presente para ela. Duas orações distintas, mas que elas estão conectadas com uma partícula, uma palavra chamada conjunção, que é o e. Dentro da oração coordenada, a gente viu que tem dois tipos, as assindéticas e as sindéticas. Quando a gente fala de assindética, lembra da figura de linguagem assindética? É quando eu tenho um período composto, ou seja, mais de uma oração, só que a união dessas orações não é feita por nenhuma palavra. É simplesmente há uma vírgula ou um ponto e vírgula separando essas orações. Então, por exemplo, a professora Érica acordou, preparou aula, gravou o vídeo e mandou para vocês. Acordou, preparou aula, mandar. Acabei falando uma conjunçãozinha no final, vocês perceberam que foi o e. Então, a gente só pega a primeira parte. A professora Érica acordou, preparou aula. Tem duas orações e que elas não estão conectadas sintaticamente, não tem nada, nenhuma palavra marcando essa ligação. Mas é uma ação que depende da outra. Para eu preparar a aula, obviamente eu preciso estar acordada. A não ser que eu sonhe que eu preparei a aula, mas não. Eu acordei e depois eu fiz a ação de preparar a aula. Então essas orações que estão juntas, mas sem uma partícula conectando, elas são chamadas de assindéticas. Eu só vou usar vírgula, ponto e vírgula para separar. Cuidado, eu não posso utilizar um ponto para separar essas orações, porque se eu coloco um ponto, eu deixo de ter período composto e aí eu tenho período simples, porque eu separei
essas orações. O ponto final, ele separa períodos. A vírgula separa informações. Então, quando a gente fala de coordenadas assindéticas, prefixo negativo, é quando a gente não tem conjunção, então são orações que são separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Beleza? Agora a gente vem para que tem mais informação. Quando a gente tem a coordenada sindética, ou seja, sindéticas tem conectivo, que são chamadas de conjunção. Junção é a partícula, então, que une essas orações. E cada partícula tem um significado. E aí, esse significado determina o tipo de oração coordenada sintética. No português, a gente tem 5 orações sindéticas, 5 tipos. Então, a gente tem adjetiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. 5 tipos. O primeiro tipo é mais fácil. Aditiva é quando a gente tem a adição de ações. Então, uma ação está conectada à outra, somando informações, criando uma sequência lógica dessas ações. Então, por exemplo, a frase: eu amo português e adoro gramática. A gente tem 2 verbos, amar e o verbo adorar. 2 orações que estão conectadas por essa palavrinha e, ou chamada de conjunção e. A gente tem outros tipos de conjunções. Então, por exemplo, mas também. Eu amo português, mas também adoro gramática. Lembrando que tem que vir a expressão mas também juntinho, para fazer sentido de adição. Outra partícula. Eu amo português, bem como adoro gramática. E aí a gente tem uma que a gente falou na aula, que é o nem, que é a partícula de adição negativa, que é a soma do e com não. E, não, nem. Aí a frase ficaria, a oração coordenada ficaria assim: eu não amo português, nem adoro gramática. Então eu neguei os 2 sentidos, do amar e do adorar. Ok? Então a coordenada sindética aditiva soma ações, criando uma sequência. Agora a gente tem a adversativa. A adversativa é de adversário, quando as orações têm ideias que se contrapõem, são opostas. Uma não soma com a outra, na verdade elas se bloqueiam. Então, por exemplo, eu amo português, porém, mas, todavia, contudo, entretanto, não sou boa em gramática. Então, eu amo português, porém, não sou boa de gramática. Então, apesar de eu amar tanto o português, falar, nossa, é minha matéria preferida, esse amor não me faz saber o português. Eu não consigo saber gramática. Então, a ação de não ser boa em gramática, ela se opõe à ação de amar português. Por quê? Espera-se que quem ama português saiba gramática, porque a base do português é o estudo da gramática. Mas a gente vê que tem uma contradição, uma briga de informação. O amar português não me faz saber gramática bem. Isso é a ideia do adversativa, contraste de ideias. Terceira, tipo, alternativa, é quando a gente tem a ideia de escolha ou de exclusão. As partículas geralmente vêm num parzinho, ora, ou, seja, quer. Exemplos: ora sei gramática, ora não sei nada. Então eu tenho uma ideia de ora eu sei uma coisa de momento, mas ora eu não sei. São ações que não acontecem ao mesmo tempo, tá? E tem esse intercala. Outro exemplo: ou eu sei gramática, ou eu não sei nada. Então tem também 2 ideias que estão se alternando. Outro exemplo: quer eu estude, quer eu não estude, a gramática é legal. Então não importa se eu estudar, não importa se eu estudo, a gramática continua sendo legal. Essa ideia de escolha, de exclusão, de alternativas, de opções. Quarto exemplo: conclusiva. É a ideia de conclusão, de uma consequência de uma ação, de uma lógica que foi feita. Por exemplo, eu amo português. Logo, portanto, em vista disso, assim, então, eu estudo com prazer. Então, a consequência de eu estudar com prazer é porque eu amo português.
A ação de amar o português me traz como consequência que eu tenho esse prazer em estudar português. Aí a gente tem o último tipo, que é a explicativa. A explicativa e a conclusiva, elas se aproximam às vezes e acaba confundindo no sentido. A gente tem que parar para dar uma interpretada. Essa questão de conclusiva e explicativa se confundindo, a gente vai voltar nisso na sexta-feira. Então, para agora, a gente vai ver só um panorama assim, bem geralzinho. Explicativo. A própria palavra já diz, é da explicação. Justifica a primeira oração, justifica a primeira ação. Então, a gente tem eu amo português, pois, porque, sempre tive facilidade. Sempre tive facilidade justifica, explica o motivo de eu falar, de eu amar o português. Então, o motivo de eu amar o português é porque eu tenho facilidade, então eu amo, porque é fácil. Tudo bem? Atentem-se, mas a gente volta a falar nisso na sexta, a partícula conjunção pois. A conjunção pois, ela dependendo do contexto, ela pode ser explicativa, que em sua maioria ela sempre vai aparecer como explicativa, mas tem caso que a conjunção pois, ela também entra com sentido de conclusiva. Por isso que a conclusiva e explicativa acaba se confundindo um pouco. Só que é bem tranquilinho, é mais interpretação de texto. Tudo bem? Mas isso, próxima aula. Então, só finalizando a aula, retomando tudo. Oração coordenada é quando a gente fala de período composto, ou seja, tem que ter mais de uma oração conectadas, juntas. Essa coordenação, essa ordem das orações, elas podem ser de dois tipos, assindética e sindética. A sindética sem conjunção é só uma separação de oração por vírgula, e a sindética é quando tem conjunção. E aí cada tipo de conjunção traz um significado de ligação, de coordenação. A gente tem 5 tipos de oração sindéticas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tudo bem? Qual que é a dificuldade na hora da oração coordenada? É identificar qual é a conjunção. Achou a conjunção? Sabe o significado dela? Pronto, você já consegue classificar a oração sem nenhum problema. Então a tarefa agora pra gente é reconhecer as conjunções do português. A gente não tem uma conjunção só de aditiva, a gente tem várias, não é? Então tá na hora de usar todas essas diversidades de uso de conjunção do português na hora de escrever uma redação. Tudo bem? Dúvidas? Mandem mensagem. Agora é nossa hora de bate-papo para tirar dúvidas e fazer exercícios para treinar. Porque gramática é treino. E treino diário, senão a gente esquece também, ok? Beijos, até mais!